O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Êxodos. Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus. Prosseguimos agora com o nosso estudo nas Sagradas Escrituras, ainda no Pentateuco, ainda em Êxodo, na continuidade dos nossos assuntos, que tem se detido mais nesta sequência desses livros primeiros da Bíblia, procurando observar os pontos doutrinários que aqui encontramos, ainda que não dando destaque à parte histórica, mas procurando tão somente os pontos doutrinários. Chegamos até o capítulo 34, depois temos observado em capítulos anteriores que Deus se apresenta a Moisés segundo o seu pedido, que queria ver a sua face. Isso seria impossível, considerando naquela ocasião, por causa da grandeza, da glória de Deus. Mas, entretanto, Deus sempre tem uma forma de operar. Ele pode apresentar-se diminuindo o seu poder, mas para Moisés foi usada aquela forma que ele mesmo disse, colocaria Moisés junto à pedra, numa fenda da pedra, passaria por ele e depois Moisés estaria vendo ao Senhor pelas costas. Mas observe que, mesmo assim, o Senhor estenderia sua mão sobre ele, no sentido de que proteção, para que pudesse estar contemplando o Senhor pelas costas. E consideramos também o aspecto que Deus não é algo visível, uma imagem, não é isto. A essência de Deus é totalmente espiritual, e o que Moisés destaca ao contemplar Deus pelas costas foi tão somente virtudes. Deus de misericórdia, tardio em irar-se, grande em força e etc. Como outras virtudes poderiam ser faladas, Deus é luz, Deus é amor, mas atentando nós, que Deus não é algo palpável, mas bem real, e com as suas virtudes, virtudes essas que Deus quer que estejam em nós, porque Ele nos criou para isso, nos criou para sermos segundo a sua imagem e sua semelhança, nas virtudes, sabedoria, conhecimento, santidade, etc. Outras palavras poderiam ainda ser colocadas. Mas no capítulo 34, vendo o primeiro verso, temos agora Deus falando com Moisés para preparar novas tábuas de pedra e subir novamente ao monte, para que então Deus, o próprio Deus, escrevesse naquelas pedras a sua lei. Na verdade, já temos dito, não é a totalidade da lei, mas as 10 palavras, os chamados 10 mandamentos, que são, na verdade, a representatividade de todas as ordens, todos os mandamentos, os estatutos do Senhor nosso Deus. E assim, chegamos até ao verso 10 do capítulo 34, quando então Deus, falando com Moisés já no monte, lembra ele de alguns cuidados que ele e o povo deveriam ter quando estivessem indo para a terra prometida e lá se estabelecessem. Primeiramente, o verso 10, Deus diz que faria maravilhas diante do povo, maravilhas que nunca foram vistas, nunca foram feitas. Observe bem isso. E é Deus se apresentando, se revelando ao homem de muitas formas. E assim hoje também Deus opera em nossas vidas. Dificuldades vêm, e todas essas dificuldades não são para nos perturbar, não são para nos afligir, são, na verdade, para sermos exercitados nas lutas, mas também para aprendermos a buscar o Senhor, clamar ao Senhor, e o Senhor opera as suas maravilhas para nós o conhecermos melhor. E sempre lhe será admirável aos nossos olhos.
Observe que os próprios discípulos, andando com Jesus há alguns anos, sempre estavam se admirando dos feitos do Senhor, porque o Senhor sempre os surpreendia em sabedoria, em poder, em todas as coisas. Por isso tem aquela expressão: quem é este que até ao mar e ao vento dá ordem e eles o obedecem? Deus sempre será, irmãos, tremendamente poderoso e admirável aos nossos olhos. Nisso chama atenção a um perigo, que muitas vezes muitos cristãos estão numa caminhada tal e depois acostumam-se com a caminhada e nada é admirável para ele. Algo está errado. Ou Deus não está operando, ou ele não está vendo nada, quando na verdade é Deus que diz que faria maravilhas no meio do povo. Sempre, irmãos, Deus tem que ser para nós, no nosso dia a dia, algo extraordinário, muito admirável, que nos surpreende a cada dia do nosso viver. Ou estamos como que dormindo. Mas a palavra diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Precisamos ter esses cuidados. No passado também já dissemos algo mais ou menos nesse aspecto, quando o povo acostumou com o maná. E o maná que o sustentava por anos passou a ser um pão vil. Perderam o gosto do maná? Acostumaram tanto a isto que o tornou tão comum, até mesmo desprezível? Não, não pode ser assim. Nem a palavra de Deus, nem o nosso contato, a nossa comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia e nos balance de vez em quando para nós acordarmos e vermos que Ele continua presente e poderoso nas suas atuações. Capítulo 34 ainda, verso 12. Deus diz: guarda-te de que não faças concerto com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Deus sempre avisa antes, irmãos. Ele sabe a nossa tendência. E foi justamente o que aconteceu depois, com Josué liderando o povo. Facilmente o povo se esquecia de Deus, associava-se aos moradores da terra, a terra prometida, moradores que eles tinham que estar afastando deles, mas não, fizeram um concerto. E o concerto tem muitos aspectos, como o concerto de casamento, eles pegando filhas dos estranhos e casando com elas, ou dando as suas filhas para casar com estranhos, coisa que já é antigo, esse erro, continua hoje, quando muitos não têm cuidado de buscar um companheiro na caminhada dessa vida, que seja também alguém que tema a Deus, sirva a Deus, para que a marcha dos dois, do casal, do lar, enfim, seja para o céu. Porque se houver o chamado julgo desigual, alguém que serve a Deus casado com alguém outro que não serve a Deus, a tendência, se um consegue puxar um pouquinho para cima, o outro tem também a sua atuação para baixo. E por causa da luta na carne, Deus avisou que o comum é que, na verdade, aquele que era cristão, que servia a Deus, vai esfriando e acaba se esquecendo do próprio Deus. Além dos filhos, que serão criados de que forma? Numa contenda, numa divisão, nada estável, nada seguro. Então aí está também um casamento. Para salvação, é importante que o casamento seja no critério de Deus, abençoado por Deus. Para isso, precisa ser também na escolha de Deus. Ainda, outra forma de associação: copiar os costumes, copiar as festas. Festas essas muitas vezes cercadas também da idolatria. Aí vai para a área do cultuar as imagens, esculturas, os ídolos dos povos no meio do qual estamos. Irmãos, no passado aconteceu isso. Precisamos ter esse cuidado. Não se quer dizer que vamos ter as pessoas como que longe não podemos aproximar. Não é isso. Mas ter o devido cuidado. Temos que chegar como luz, como sal, mas para o benefício daquele que ainda não conhece a Deus. Mas não nos associarmos, nos achegarmos a Ele, copiando costumes e outras coisas mais, porque estamos deixando o degrau em que Deus tem nos colocado em lugares celestiais.
Eu observo que isso é muito comum. E nós vemos na cristandade de hoje em dia a tendência que tem os evangélicos, os crentes, os cristãos, no modo geral, copiar aquilo que está na moda, aquilo que é ditado através da televisão, da imprensa falada e tantas outras coisas. Copiam e não sabem manter o padrão, ter a sua identidade em todos os aspectos, de palavra, de costume, de vestes, manter a identidade como cristão, servo de Deus, estando num porte segundo a vontade de Deus. Pode notar, copiamos. As igrejas, a gente observa, copiam as coisas externas, próprias do mundo, e não se mantém num padrão que Deus ensinou. Vou falar um pouco mais grave, porque há muitas pessoas que vêm aceitando a palavra, vêm da sua forma que eram antes, mas chegam aqui, olham um lado, olham o outro, daqui a pouco já estão tomando atitudes nas conversas, nas vestes. Observe bem, e eles se colocam no padrão. Mas por outro lado vemos pessoas que acostumaram na igreja, que vão depois negligenciando essas mesmas coisas. Os novos ficam num modelo e os antigos estão deixando de ser o modelo, de andar na forma que aprenderam. E eu faço outra observação, por experiência própria na minha vida, e dessas que eu cito e tenho observado, que não precisa a gente ficar falando, faz isso, faz aquilo, anda desse jeito, anda daquele outro jeito, participa disso, não participa daquilo. Não precisa. O próprio Espírito de Deus vai conduzindo cada um. Assim foi comigo, assim foi com a minha esposa, que viemos de um costume externo, chegou na igreja sem ficar falando, as coisas foram se achegando às posições corretas da vontade de Deus. Isso aconteceu com todos. E por que muitos estão esquecendo do que aprenderam no princípio e vão recuando? Não está certo. Deus continua falando, ensinando os novos. E que os antigos observem esses mandamentos de Deus para não se associar, não fazer conserto, não copiar o costume deles. Mais à frente de Deuteronômio, Deus fala mais grave. O copiar outras coisas, costumes de invocar espírito, de invocar morto, de adivinhação e tantas outras coisas próprias deste mundo. Que não seja assim entre nós. Vamos nos estar apercebidos disso, vigiando e fugindo das ocasiões que possam aparecer. Seguindo em frente no nosso estudo, chegamos ao verso 28, quando a palavra diz: e esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Esta é a segunda vez que Moisés sobe ao monte, segunda vez que se detém tanto tempo, 40 dias e 40 noites. Não é a primeira vez, essa já é a segunda vez em que se demora tanto lá com Deus. Por que há essa demora? Não podia subir num dia de manhã e voltar à tarde? A presença de Deus deve ser tão deliciosa, tão boa, que as coisas tratadas, o que é conversado, não cansa ninguém, não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir. Foi a expressão que Pedro chegou a dizer, não foi assim mesmo? Está bom aqui, vamos fazer uma casa para Moisés, uma casa para Elias, uma casa para o Senhor, aqui está muito bom. A gente não entende, irmãos, mas o tempo de Deus, as coisas de Deus são totalmente fora da realidade humana. Por isso que diz Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Moisés tendo subido e depois descido, talvez para ele foi só uma conversa e desceu. Mas na verdade aqui, fora, o povo já estava aguardando há 40 dias. É o bom de estar na presença de Deus. É onde, às vezes, a gente cita uma dificuldade da oração. Talvez o que torne a oração tão sem uma participação maior é que muitos ainda não tiveram esta experiência, alcançaram isso, de na oração estarem verdadeiramente na presença de Deus. Donde uma oração de meia hora, 2 horas, um dia inteiro, pode ser alguma coisa que passe rápido e nem se perceba. Mas
está em tempo de muitos alcançarem essa experiência também e gastarem, que na verdade não é gastar, mas se deterem mais tempo na presença de Deus, que é compensador. Continuando ainda mais. Verso 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Isso é natural, irmãos? É natural? Observe, o estar na presença de Deus, o conversar com Deus, a divindade de Deus, vamos dizer assim, humanamente falando, como que impregnou até o corpo de Moisés. O próprio Moisés, num corpo físico como o nosso, estava resplandecendo. E isso foi visível para todos. Observem este contato com Deus que influi tremendamente no ser. E Moisés estava assim, com seu rosto resplandecendo. E diz a palavra que o povo temeu chegar-se a ele, no verso 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Interessante. Mais uma vez, o homem natural não compreende mesmo as coisas que são do Espírito. Moisés, junto com o povo que era de Deus, observe que, sendo o povo de Deus, ainda estava como que distante, estranhando uma obra, uma consequência de um contato, de uma comunhão com Deus. Será que entre nós não existe isso também, irmãos? Alguns que têm mais contato, alguns que têm mais fé, alguns que têm mais fervor. Para nós isso se mostra estranho, ao ponto de nós chamarmos de fanatismo. Acontece mesmo. Mas precisamos alcançar esse fanatismo, alcançar um nível maior na presença de Deus. Certamente, irmãos, podemos ler em Apocalipse que diante de Deus há milhões de seres que vivem por Deus, sustentados por Ele, estão na frente de Deus, mas há muitos que estão mais perto e há muitos que estão muito longe, ainda que diante de Deus. E o correto, o ideal é que cada um procure se aproximar de Deus. Achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. À medida que chegarmos a Deus, vamos falar outra vez humanamente, estaremos como que crescendo nas coisas espirituais. E podemos assim avançar de uma forma muito maravilhosa. Observem que Eliseu via as coisas de Deus como se fossem coisas comuns. Ele, com os olhos abertos, estava vendo coisas celestiais, enquanto que Geazi era israelita, estava com o profeta Eliseu e não via nada. Observe também que o próprio Balaão, chamado profeta do Deus Altíssimo, ele mesmo disse, e é observado isso, que ele via as coisas de Deus de olhos abertos. Nós, se olharmos com os olhos abertos, vamos ver o que é físico ao nosso redor. Mas observe a comunhão, o quanto este estava próximo de Deus, de ver, abrindo os olhos, não paredes, como podemos ver num recinto fechado como este, mas ver coisas de Deus ao nosso redor. Irmãos, observe o quanto podemos caminhar para chegar mais perto de Deus. E que distância nós estamos de todos esses milhões e milhões. Na presença de Deus, nós estamos mais perto, mais no meio, mais longe. Cada um pode observar isso, considerar. E Deus tem prazer que nós cheguemos mais perto dele. Mais um pouco à frente, nós lemos ainda, no verso 33, Moisés acabou de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Por que Moisés pôs o véu sobre o rosto? Porque o povo tinha receio, estava com temor de falar com Moisés, estar diante dele naquele resplendor que emanava do seu rosto. Mas interessante,
além do que nós já falamos, desse desconhecimento e afastamento daquilo que é de Deus, que é bom, e as pessoas receiam com medo. O apóstolo Paulo em Coríntios, podemos também abrir a palavra em Coríntios, Paulo usa este aspecto, este acontecimento, para mostrar que em Moisés estava a representatividade da lei. Segundo Coríntios, capítulo 3, Paulo, de um fato simples como esse, captou mais coisas, foi mais além, mostrando que Moisés representava a lei. Lei essa que estava com os seus dias determinados. Era algo restrito ao tempo, como disse depois em Romanos, da nossa pequenez na fé, enquanto estávamos precisando de aio, ou seja, de babá. A lei foi como que ajuda para nós até chegar ao tempo da graça, que é a plenitude. E assim esse aspecto de Moisés cobrir o rosto tinha um segundo significado, para o povo não ver que este brilho com o tempo passava. E em Coríntios capítulo 3, verso 13, na segunda carta, lemos que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E aqui diz mais Paulo: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, diz o verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, falando dos israelitas, daqueles que ainda estão presos na lei. E diz o verso 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha, irmãos, e a palavra aqui em Coríntios diz que a lei, que era um tempo pequeno, era algo transitório, veio com glória. Glória na manifestação de Deus no Monte Horebe, glória em Moisés resplandecendo desta forma. Aí também diz a palavra que qual será então a glória daquilo que é permanente e que está conosco, o qual na verdade devemos estar vendo, se não pela visão direta, conforme dissemos antes, de uma comunhão maior com Deus, mas por fé. O que está conosco hoje, a obra de Deus em nós, hoje, esse chamado período ou dispensação da graça, é muito maior em glória do que tudo aquilo que estava com Moisés, e no monte, e também no deserto, e depois também na terra prometida. Será que nós temos considerado isso? Por isso que somos tendentes, muitos são tendentes a dizer que gostaria que Deus fizesse os sinais maravilhas, como fez no tempo de Moisés, abrindo o mar vermelho, fazendo vir o pão do céu, fazendo surgir água da rocha, ou então descer fogo do céu como Elias. Irmãos, aquele foi o tempo do passado e da lei. É um tempo preparatório. E agora que a graça está presente, é para nós atentarmos que a disponibilidade de Deus, ou a proximidade de Deus conosco, e a operação do seu poder em nós é muito maior do que abrir mar vermelho. Será que nós temos entendido isso? Se queremos ver com os olhos, um pouquinho difícil, porque agora tudo se dá em nível espiritual. Se já disse antes que estamos em lugares celestiais, também Paulo chegou a dizer que a luta, o combate, tudo que ocorre em nosso ser, em nossa vida, na verdade, são como lutas, combates em ordem espiritual, contra as hostes espirituais da maldade, contra todas as potestades das trevas. Quem é que tem percebido isso? E continua a palavra dizendo, nos lugares celestiais, que nós às vezes temos como que uma manifestação pequena, perceptível na nossa vida física, uma dificuldade, uma tentação, uma luta e outra coisa mais, mas o que está sendo travado em ordem espiritual é tremendamente grande, muito maior do que toda aquela travessia do deserto e o tempo de Israel na terra de Canaã também. Mas continuemos. Assim, vamos atentar bem para esses particulares que a palavra de Deus coloca para nós, de que a grandeza de hoje é muito mais do que no passado. Por isso também,
Lembre-se daquela passagem que Jesus, falando de João Batista, disse que não houve homem maior do que João Batista, referindo-se ao passado. Muitos têm a ideia de que Elias foi um grande profeta, mas Eliseu recebeu porção dobrada, então seria maior, 2 vezes maior do que Elias. Não é bem isso não, porque quando Jesus fala de João Batista, que a palavra diz que veio no poder, na graça, na virtude, no espírito de Elias, Jesus complementa que não houve outro maior do que João Batista. Então precisamos ter algumas observações, conferir bem o que nós estamos dizendo muitas vezes. Mas depois complementa Jesus dizendo: entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se nós formos observar essas coisas, irmão, a gente fica um pouco perplexo, atônito. Será que João Batista é maior do que Moisés? Será que João Batista é maior do que Elias? Não fez milagre nenhum. Enquanto que aos olhos de Deus a grandeza, a virtude, a nobreza não é esses feitos, mas a proximidade com Deus. Então, pelo fato de João Batista vir anunciando Jesus, é o anjo que viria à sua frente, anunciando a sua chegada, e tudo aquilo, poder e graça que estava em João Batista, ainda que não fez nenhum milagre, tudo que estava ali, na medida de Deus, João Batista é maior do que todos. Quem diria isso? Nenhum de nós. Mas Jesus aqui disse que João Batista era o maior de todos. Mas entretanto, se diz que na revelação e na operação da graça de Deus hoje, a graça manifestada em Cristo Jesus e este crucificado por nós e depois ressuscitado e agora à direita de Deus nas alturas, faz com que cada um dos irmãos venha a ser, nessa situação em comparação, maior do que João Batista, maior do que Elias, maior do que Moisés. E os irmãos têm considerado isso? Que a obra que Deus faz nas suas vidas é maior do que aquilo que foi no passado? Então nós temos uma forma de analisar e avaliar as coisas, mas a de Deus é diferente. Para Samuel, Deus disse que o homem compara as coisas pelo que vê, mas Deus vai na profundidade do mistério, naquilo que é real, que provém dele mesmo, o Deus de todo poder. Mas vamos em frente no nosso estudo. Estamos falando sobre o véu que estava sobre a face de Moisés, e ali Paulo extraiu muitos ensinos, que são esses: a grandeza do tempo da graça, tempo esse que nós estamos vivendo. Se lermos Hebreus capítulo 2, o escritor de Hebreus destaca isso, e chega a dizer: como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação, a qual na verdade foi anunciada no passado, como diz a palavra Hebreus capítulo 1, verso 1, aos pais, de muitas maneiras, muitas vezes, pelos profetas, agora nos é falada pelo próprio Filho Jesus. Quem é ele? O resplendor de Deus e a sua expressa imagem. Então a glória é grande. Aí complementa essa palavra com muitas outras. Esse Jesus que é resplendor da glória de Deus, sua expressa imagem, por quem fez tudo e por quem tudo também existe. Olha a maravilha, irmãos, que está sobre nós. No outro lugar está escrito: a sobreexcelente grandeza da graça, do poder de Deus, que atua sobre cada um de nós, na simplicidade daquilo que os olhos veem, olhos humanos, mas na realidade espiritual é algo muito grandioso da parte de Deus. Por isso que precisamos entender, muitos estão olhando, procurando movimentos, querendo ver milagres, e não percebem os milagres, a obra de Deus espiritual que acontece continuamente no nosso viver. O fato de nós estarmos aqui assentados na meditação da palavra já é uma graça de Deus, porque ao nosso redor, entendo eu, deve ter multidões incontáveis de demônios irados contra nós, conforme está escrito em Apocalipse: ai dos que moram na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. E nós estamos sendo livrados continuamente, andando de carro, andando de avião. Tanta coisa está ao nosso redor que nós não vemos com nossos olhos, mas os anjos de Deus estão acampados, livrando, operando tremendamente. E quem é que percebe tudo isso? Mas vamos dar graças por tudo.
e que nós possamos estar vendo. Que não aconteça como Isaías disse, né? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem? Quem é que viu a sua operação? Que nós não sejamos como cegos, porque também em Isaías temos a expressão assim: quem é cego senão meu povo? Quem é surdo senão aquele que é chamado por Deus como sendo seu servo? Será que nós somos assim? Que Deus tenha misericórdia, que nós tenhamos mais atenção àquilo que Deus tem feito em nosso viver dia após dia. Continuando mais um pouco, entrando no verso 34, se Moisés cobria o rosto para falar com o povo, entretanto, entrando Moisés perante o Senhor, diz o verso 34, para falar com ele, com Deus, tirava o véu até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. O que estamos vendo aqui? Para com o povo, Moisés cobria o rosto, mas para com Deus, descobria o rosto. Se nós vemos, irmãos, comparando as coisas, Paulo entra também nesse particular. Cada um de nós deve comparecer diante de Deus com o rosto descoberto. Este ensino já está lá em Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Em versos anteriores e posteriores, Coríntios 11, verso 4, Paulo considera que devemos estar na presença de Deus descobertos. E aí vem muita coisa em torno disto. Quando nós falamos servir a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus em verdade e em espírito, esse verdade significa aparência total, transparência ou rosto descoberto. Não podemos chegar a Deus, irmãos, parecendo, fingindo ser uma coisa que na verdade não somos. É como usar máscara. Em Isaías Deus fala muito disso, que os povos na terra usam máscara. E muitas vezes pode ser que alguém chegue diante de Deus com máscara, no sentido de que quer aparentar para Deus uma coisa que na verdade não é. Nisso voltemos ao publicano e ao fariseu que chegaram diante de Deus. Quando o fariseu dizia muita coisa que fazia como se isso fosse uma glória e justificava-se, tudo aquilo era como uma máscara bonita da presença de Deus. Mas quando o outro, publicano, chegou e disse: tem misericórdia de mim, pecador, esse foi com a face aberta, limpa diante de Deus, não mostrando uma aparência agradável. Senhor, aqui estou eu, que jejuei, que estou orando, que estou consagrando. Não, Senhor, estou aqui, um pobre miserável, necessitado da tua misericórdia. Rosto aberto, descoberto, na presença de Deus. Se tiver que ter algum brilho, se tiver que ter alguma justiça, se tiver que ter alguma coisa nobre, de valor, tem que ser de Deus, vindo sobre nós. Se nós chegarmos a Deus com méritos, com vantagens, nós estamos comparando a Ele? Como um igual a outro igual? Não estamos entendendo como Todo-Poderoso, aquele que habita no lugar muito alto e sublime, na luz inacessível. Muita gente quer se apresentar a Deus como se fosse igual. Não, Deus não é igual. Ele não é como um homem. Por isso nós temos sempre, ainda que pareça que nós não tem nada de contrário, mas a dignidade é dele. Em nós não há essa dignidade para se comparar a Deus. Mas observe bem, rosto descoberto. É donde também depois Paulo usa isso até no aspecto de homem e mulher, dizendo que o homem foi criado primeiro e a mulher para o homem. Pelo que a liberdade, no caso, disse Paulo, é do homem falar face a face com Deus, rosto descoberto. E a mulher deve ter o cuidado da submissão, de colocar-se num plano posterior, porque ela é glória do homem e não é glória de Deus. Pelo que aí vem recomendado o cabelo comprido, aí vem recomendado o véu que cobre o rosto das mulheres, que na verdade hoje falamos disso, parece uma coisa do outro mundo, que ninguém entende, mas é a realidade de uma vida submissa, quieta, que as mulheres devem ter,
e de uma ousadia e responsabilidade muito grande que o homem, no sentido macho, deve ter diante de Deus. Observe esses particulares. Mas hoje parece que falar essas coisas está tão longe, está tão obsoleto, que nem é de Deus. Mas na Sagrada que estou dizendo aqui, a posição que é colocado o homem, chamado para estar na presença de Deus face a face. E a mulher, nesse particular, falando como homem, nessa comparação da submissão da mulher, ela deveria estar no segundo plano. Observe bem esse particular, não ultrapassando o homem. E vivemos numa sociedade que fala-se para ela de muitos direitos e chegam a um ponto tal até de passar à frente, de onde muitos casamentos estão um problema, uma dificuldade, porque a mulher não é sujeita ao marido, dentro da propaganda daquilo que é normal no mundo hoje. Tão difícil isso, mas na verdade era para as mulheres serem um pouco mais recatadas, um pouco mais moderadas, um pouco mais, vamos dizer assim, dependente do homem, porque há o homem que Deus está chamando. Ainda que, se ela ficar na posição, como estamos dizendo aqui, espiritualmente, no seu ser interior, é como o homem pode comparecer também diante de Deus com a face descoberta, face a face falar com Deus. Então, perdoe as irmãs, não estou falando no aspecto espiritual. Existe o aspecto espiritual e existe o aspecto também da normalidade, da vida e vocação que Deus deu ao homem e à mulher. Mas se a mulher ultrapassar a sua posição em relação ao marido, por exemplo, ela não terá condições para comparecer diante de Deus com o rosto descoberto. Ela está fora da posição. Por isso que Paulo, irmãos, que ninguém entende, muitas vezes chegou a dizer: não permito que as mulheres falem na igreja. Olha que dificuldade explicar isso. Que dificuldade. Se a mulher tem dúvida, pergunta ao marido em casa. Muito difícil explicar estas coisas, pelo quanto estamos longe de um costume, de um dia normal, ou de um cotidiano na presença de Deus, segundo na verdade é. Mas Paulo continua dizendo: será salva, terá salvação, se andar sujeito ao marido, gerando filhos, criando os filhos em toda modéstia, e etc, etc, etc. Então observe, um comportamento físico natural na vida, que entretanto não impede dela, se assim estiver fazendo, estar face a face com Deus. Mas se faltar essa, como poderá ter aquela? Que Deus nos dê graça para nós entendermos melhor esses aspectos, num tempo, numa geração que isso está difícil de se entender, porque é coisa muito longe do cotidiano de hoje, daquilo que no mundo se exerce e se vive. Mas continuemos. Moisés falava com Deus face a face, face descoberta. E eu creio que daí muitas outras coisas podem ser colocadas também, irmãos. O falar com Deus face a face, descoberto. Nós estamos agora entrando no capítulo 35. Todo o capítulo 35, irmãos, e depois também avançando no capítulo 36, é uma sequência que temos de Moisés descendo do monte e trazendo todas aquelas ordenanças que Deus lhe deu ali, quando falava com aqueles 40 dias e 40 noites. Com respeito ao levantamento de ofertas para a construção do tabernáculo, que já estivemos considerando antes, com respeito à indicação dos homens que Deus chamava por nome para fazer aquela obra, Moisés está passando agora tudo isso para o povo, no capítulo 35. No capítulo 36, ainda falando disto, o verso 1 diz: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, trabalhando naquilo que Moisés trouxe de orientação que Deus queria, o santuário. Mas também no verso 5, irmãos, algo interessante que nós vemos: e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Eu fiquei preocupado um pouco com isso aqui. Na verdade, na obra de Deus, se pede ofertas voluntárias para suprir algumas necessidades. Mas parece que nunca há o bastante. Parece que sempre há uma falta, que nunca alguém diz: não precisa
trazer mais nada, que já tenham bastante. Eu fico um pouco preocupado, porque as notícias estão correndo de muitos líderes religiosos que estão se envolvendo com riquezas tão grandes, e continua nas igrejas ainda um incentivo, uma campanha enorme de levantar donativos do povo, quando na verdade, para o que é para Deus, não vemos isso acontecendo. E as pessoas construindo mansões de alto valor em lugares nobres ou no estrangeiro, uma casa depois da outra casa, eu fico preocupado. Nunca há o bastante? Se os alvos a serem atingidos na obra de Deus, requerem ofertas, é de justiça e é uma honra para nós que estejamos envolvidos no fazer levantamento de ofertas e disso participarmos, porque temos alvos que precisam ser alcançados. Mas se não temos alvos para Deus, por que insistir tanto com o povo em donativos? Para comprar coisas supérfluas, próprias deste mundo? É uma pergunta que eu deixo. Observe que eles não faziam levantamento de ofertas no meio do povo para si. Eles faziam ofertas no meio do povo para a obra que Deus deu para eles fazerem. E completou, não precisa mais. E aqui temos, no verso 6 do capítulo 36, então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faz mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Que bom, né? Por um lado, o povo pronto a estar ofertando voluntariamente para Deus. Outro ponto, só se usava desse meio para aquilo que tinha que ser feito. Agora faço outra pergunta: e será que quando alguém voluntariamente traz para a obra de Deus, não tem que ser dedicado para a obra de Deus? Ou não teria muitas outras coisas para serem feitas com o dinheiro que se gasta muitas vezes em prédios suntuosos, às vezes particulares? Então precisamos entender isso. Se existe tanta disponibilidade de recursos, por que não aplicar mais naquilo que verdadeiramente é a obra de Deus? Irmãos, o mundo está aí. Fome para todo lado, necessidades para todo lado. Será que há preocupações de ajudar o povo? Não precisamos voltar a Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos, quando as pessoas davam e repartiam-se para o povo segundo a necessidade de cada um? Muitas vezes o levantamento de recursos é para benefício próprio. É um perigo. Mas aqui fica o ensino para nós, um cuidado, que nós não devemos fazer assim. Se temos um alvo, atingir o alvo, cessa a oferta. Se tem mais recursos, apliquemos em algo novo que possa surgir para Deus ou da necessidade do próprio povo. Mas fica essa consideração. Continuemos. Em seguida, irmãos, observe que estou sendo rápido, nem fazendo menção de versículos nesses capítulos 35, 36, agora 37, 38, 39, porque todas as palavras desses capítulos é a repetição daquilo que Deus tinha falado com Moisés. O que é que o povo deveria trazer, o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Mas o destaque de tudo isso que eu acho interessante aqui colocarmos é que nos versos capítulo 36, no capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39, há uma palavra: fizeram. Tudo que Deus mandou, fizeram. Da forma que Deus mandou, fizeram. Aí está um ponto importante. Ninguém fez alteração naquilo que Deus mandou. Ninguém fez alteração. Deus mandou fazer de uma forma, fizeram exatamente daquela forma. Ninguém teve uma inovação. Ah, senhor, vamos mudar um pouquinho aqui porque parece que fica mais bonito. Não. O que Deus mandou, isso fizeram. Não alteraram nada. Todas essas palavras nós captamos nos capítulos, repito, 36, 37, 38 e 39. E o verso 42 do capítulo 39 diz: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara.
assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Irmãos, a bênção da parte de Deus vem no sentido de nós fazermos aquilo que Ele mandou a gente fazer. Muitos se preocupam em fazer algo que tenha aparência. Não preocupe com isso. Preocupe somente em fazer com diligência aquilo que Deus mandou. Exatamente o que Deus mandou. Não faça a menos, nem precisa fazer a mais. Faça aquilo que Deus mandou. E Jesus disse: se fizeres o que eu mando, aí sim sereis meus amigos. A obra era grande, muitos detalhes que nós vimos desde o capítulo 25 de Êxodo. Mas o importante é que tudo é repetido, dizendo: e fizeram, e fizeram, e fizeram. E agora, a bênção, porque tudo estava conforme o modelo que Deus deu a Moisés ali no Monte Horebe. Entra depois, irmãos, no capítulo último que temos, o capítulo 40, quando todo aquele santuário é colocado de pé. Diz a palavra: no primeiro mês, verso 2, no primeiro dia do mês, determinou Deus para Moisés: levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. E agora algo que coube a Moisés fazer. Moisés veio colocando todos os utensílios no santuário, a mesa dos pães de proposição, o altar do incenso, o castiçal, pôs em ordem o castiçal, também a arca da aliança, o propiciatório, do lado de fora a pia de água, o altar do holocausto. Moisés foi colocando tudo e apresentando ainda o fato de que tudo isso era ungido, conforme a ordem de Deus. Observe esse particular: casa de Deus, e Moisés colocando em ordem todos os detalhes. Moisés, irmãos, é figura do próprio Senhor Jesus neste caso, porque quem constrói a casa de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo que constrói, e Ele que coloca em ordem a casa de Deus. Agora vamos entender: na nossa vida, no nosso ser, nós não somos chamados como morada de Deus em espírito? Então quem é que coloca as coisas em ordem? Quem que tem que colocar tudo em ordem na nossa vida? É Deus. Se alguém quer servir a Deus, construindo o seu viver, o seu ser, da forma que acha que possa ser, está errado. Porque o correto é nós, ou o correto é cada um de nós, nos apresentarmos a Deus, nos sujeitarmos, nos submetemos a tudo que o Senhor quiser. Como, na verdade, Ele sendo oleiro e nós simplesmente um barro, e Ele moldando a nossa vida. Ele está, diz a palavra, à porta e bate. Se alguém abrir a porta, Ele entra. Vou colocando dos lados. Se alguém se entregar na mão dele para ser moldado e tudo ser colocado em ordem para ser, de fato, morada de Deus em espírito, Deus trabalha na vida de cada um. Muitos têm dificuldade, irmãos, porque na verdade querem alcançar, querem se fazer de um jeito que possa agradar a Deus. Nunca vai se conseguir, se primeiramente não se submeter às mãos de Deus, ser obediente ao seu espírito. Tem que ser sujeito totalmente. Aí o próprio Deus vai operando na nossa vida. Quanto mais nos cedermos, nos entregarmos a Ele, nos abandonarmos na sua mão, Ele vai trabalhando. Mas se nós resistirmos, o Senhor não quer nada obrigatório, é voluntário. É voluntário. E assim Moisés, como figura de Jesus, vai montando todas as peças do santuário. O verso 34 do capítulo 40, Moisés, tendo completado toda a obra, diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha, irmãos, nós temos um hino que canta numa letra assim, né? Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo estiver em ordem no nosso ser, na vontade de Deus, Deus vai tomar posse de nós poderosamente. A casa de Deus, cada um de nós,
estará cheio do poder, da glória, do Espírito de Deus. É isso que nós precisamos entender. Quanto mais nós deixamos Deus operar, mais Deus tem liberdade em nós e coloca em nós da sua graça, do seu poder, do seu Espírito, dos seus dons. Mas observe, cedendo nós lugar a Deus, Ele de fato toma este lugar. E é uma bênção para cada um de nós. E a sequência desse capítulo 40 fala de Deus morando com o povo. E depois que em toda esta caminhada dos 40 anos no deserto, nunca faltou a presença de Deus com eles, na forma da nuvem e da coluna de fogo, em todo o tempo. Durante o dia, a nuvem, e à noite, a coluna de fogo. Assim, irmãos, vamos entender, no nosso viver, aqui na terra, a nossa caminhada aqui, que alguns já têm 70 anos, outros têm 80, gente, irmãos entre nós completando 80, outros com uns poucos anos. Na verdade, todo o período da nossa vida na terra compara-se aos 40 anos da peregrinação no deserto. Se nós estivermos com o Senhor no deserto, nunca vai faltar a nuvem, nunca vai faltar a coluna de fogo. Agora, se a gente der um passeiozinho no Egito, Deus continua no deserto. Ele não vai descer ao Egito. Precisamos permanecer no deserto com Deus. Irmãos, está sendo considerado aqui, nesse aspecto da unção de Moisés ungindo os utensílios do templo, da casa de Deus, do lugar de morada de Deus, que também precisamos ter cuidado. Hoje em dia as pessoas têm uma facilidade de ter acesso ao azeite e ficam ungindo qualquer coisa e qualquer pessoa em qualquer situação, como que dizendo que o Espírito de Deus está ali, quando na verdade os móveis, a casa não está em ordem. Isso não é unção de Deus, isso é só passar azeite sobre alguém, sobre algum objeto. Porque a unção de Deus, na verdade, não é sobre coisas inertes, é sobre coisa viva. Deus não mora em lugar, vamos dizer assim, em templo feito por mãos humanas, só em templo que Ele faz e que é vivo também. Então, muitos querem ver santificação, entendem que há uma consagração no abuso do uso do azeite, quando na verdade o Senhor Jesus deixou a ordem da unção tão somente sobre os enfermos. E mesmo assim, impede aqueles que são crentes. E que então chama o presbítero, e o presbítero vem, ora e o unge com azeite. Agora, por que usar azeite numa casa em que nada está em ordem? Não tem nada a ver. Usar o azeite para ungir chave, carro, casa, cadeira, mesa, etc., nas coisas físicas deste mundo. Aquilo que é de ordem espiritual, querem aplicar naquilo que é de ordem material. Não estão fazendo diferença do que é de Deus e naquilo que é próprio dos homens, o profano. Precisamos ter esses cuidados também, não ultrapassar nas atitudes, nas atuações nossas, aquilo que Deus ordenou. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas, irmãos, nesse estudo de Êxodo, eu já vi pessoas ungindo também até endemoniado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E o pior, o demoniado não queria sair, a pessoa derramou o vidro de azeite na boca do demoniado. Antes de encerrar nosso estudo em Êxodo, eu gostaria de voltar um pouco mais atrás, um ponto que queria considerar e não pude ainda estar falando, mas coloquemos agora, que é muito bonito e importante. No passado, observe que Deus falou para Moisés levar as tábuas de pedra para nelas escrever. Deus escrevendo em um material duro, inerte, sem vida. Mas, entretanto, nós vemos que o sentido da palavra mais à frente vai falar que Deus trocaria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne, no sentido de corações duros, maus, não flexíveis. Deus faria ser flexíveis, mansos, e escreveria nesses corações, não mais de pedra, mas sensíveis e vivos, a sua palavra.
Assim, irmãos, lembre-se da palavra que está em Hebreus, no capítulo 8, verso 10, quando o escritor considera dentro da palavra de Deus que às vezes não está em Êxodo, mas está em outro lugar. Diz a palavra aqui: este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Irmãos, Deus escreveu tábuas de pedra. O povo não guardou as palavras. Mas agora a obra é tão grande, tão especial de Deus na nossa vida e tão também individual para com cada um de nós, que Deus disse que a sua intenção, o seu projeto, a sua atuação, a sua vontade, o seu prazer é agora, num concerto conosco, escrever a sua lei nos nossos corações, também no nosso entendimento. Observe bem, irmãos, porque a lei não pode estar num lugar, como lá em Deuteronômio, no capítulo 30, o povo perguntava, Moisés disse: vocês não perguntem assim, onde está a palavra de Deus? Ou quem irá além do mar para buscar a palavra de Deus para nós? Porque na verdade a atuação de Deus, irmãos, conosco é de tal forma que a palavra de Deus está diante de nós, em nosso coração e em nossa mente. Em Romanos, o apóstolo Paulo considera isso também, dizendo que o homem pode observar que ele tem dentro de si algo que diz o que pode fazer, o que não pode fazer, se fez certo, se fez errado. Há algo que o reprova quando faz errado, e algo que o deixa em paz, que deixa satisfeito quando faz algo certo. E Paulo diz, e isso mostra a lei de Deus escrita nos corações, às vezes até de homens que não conhecem a letra da palavra de Deus, mas neles está escrita a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas, vamos dizer assim, selvagens, fora da civilização, para termos como ideia, eles têm na selva, os índios, a noção do que é certo e do que é errado. Porque muitas pessoas, sem ter conhecimento da Sagrada Escritura, dos 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, eles em si mesmos sabem o que pode fazer e o que não pode fazer. Aí está provado que a lei de Deus acompanha cada ser humano na face da terra. Pelo que no dia do juízo, não haverá ninguém para chegar diante de Deus dizendo, nunca ouvi a tua palavra, não sabia. Porque o homem é inexcusável, diz Paulo no capítulo 1 de Romanos. Porque nós estamos envolvidos de uma tal forma da obra de Deus, que até a própria coisa criada prova a existência de Deus, o seu poder, a sua divindade. E agora mais, a sua vontade está escrita em nós. Quando nós resistimos a Deus, nós estamos resistindo a Deus em nós. Deus falando em nós mesmos. Observe a seriedade de uma desobediência, porque nós estamos contendendo diretamente com Deus. Muita gente pensa que quando faz as coisas, ele não vai fazer porque o pastor falou, e não é obediente a pastor. Mas irmãos, isso aí são só pretextos, porque na verdade a palavra de Deus está pessoa. Lá em Romanos capítulo 8, está escrito ainda que o conselho de Deus é de tal forma que ninguém ensinará o seu companheiro. Todos serão ensinados por Deus. Então quem é ele que faz assim, não vou fazer isso porque o pastor falou. Não é porque o pastor falou. E se o pastor falou, terá que ter falado primeiramente por Deus. Se não, falou à toa. Mas entretanto a pessoa não tem desculpa ao transgredir alguma coisa da vontade de Deus, porque esta ordem não saiu da boca de homem algum. Na verdade está na pessoa, em cada um, escrito isso na mente e no coração por Deus. Precisamos ter cuidado, irmãos. Por isso que é firme aquela palavra, hoje só ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, agora tem falado conosco pessoalmente, direto, escrevendo no coração e na mente. E se observarmos a palavra de Jó,
Jó diz bem claro lá que quando o homem se deita no seu sono comum de cada dia, Deus faz visitação, sonda os seus rins, sonda o seu ser e sela a sua instrução. Observe. E às vezes Deus coloca o homem, diz Jó, no leito da enfermidade, e ali tem um combate com o homem, mostrando a ele qual é o caminho para desviá-lo da cova. Se ele ouvir, a sua alma será salva. Então, irmãos, as coisas são muito mais sérias. Deus é muito mais atuante na nossa vida do que muitas vezes nós entendemos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Numa próxima oportunidade estaremos entrando em Levítico. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.